Aqui Márcio Rani, CEO e fundador do Convênio Social, e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. O programa está muito top, porque nós temos aí como convidado um ator sensacional. Alexandre Alameda, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Perfeito. Agradeço a tua disponibilidade, né? Tempo, eu sei que ator quase não tem tempo, está sempre correndo, está sempre treinando, então gratidão mesmo. Tá? A gente agradece a companhia do Sol para Jaconda, a gente agradece o convite, a oportunidade de divulgar o espetáculo aqui no programa de vocês, no público de vocês. Alexandre, eu queria que você falasse onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional, como que você acabou entrando pelo mundo da arte e não saiu mais. Sim. Né? Fica à vontade aí. Tá bom. Onde eu nasci? Eu sou de Mauá. Ok, pertinho. Pertinho. Pertinho, demorei 2 horas para chegar por causa do trânsito. Quando a gente olha no mapa, é bem pertinho. Eu fui ver o horário ontem à noite, né? Deu 50 minutos. Aí hoje de manhã aumentou para 2 horas. Mas consegui chegar, graças a Deus. Sim. Eu sou mauaense e comecei a fazer teatro lá. Minha família também trabalha com teatro, né? Comecei por causa de um tio que me levou. Mas na verdade isso sempre foi uma paixão natural minha desde pequeno. Mas desde pequeno, então, você chegava a entrar em teatro? Sim, eu comecei com 12 anos. Certo. Uma companhia de circo-teatro, né? Uma linguagem de circo-teatro. Então, eu acho que aí ajuda mais, né? Você entrar, né? Sim. Eu fui ver na verdade, assim, eu fui ver entrar num teatro mesmo, acho que já tinha mais de 18 anos. Olha. E quando eu estava na cidade do interior, sim. Eu cheguei a ver um circo, né? E dentro do circo tinha uma peça de... Exatamente. Você sabe que é o circo que levava, né? Principalmente para as praias do interior. Isso. Agora, uma curiosidade que tinha era assim, o palco tinha um tablado assim, mais alto, né? Tinha iluminação. Aí tinha um negócio aqui, assim, o ponto que o público não via, mas tinha uma pessoa que passava a colinha aí. Jogando texto. Passava a colinha, né? Naquela época eles faziam um espetáculo por semana, né? E eles seguiam uma estética de teatro, a comédia dell'arte, onde os atores faziam os mesmos personagens, só ia mudando a história, né? Então tinha esse ponto para ir jogando o texto do ator. Tem uma peça de teatro brasileiro, né, que é o Céu Mil Dois Corações, que é um marco, assim, que é um símbolo, né, do circo-teatro brasileiro. Eu cheguei a fazer esse espetáculo, rodamos as cidades do interior, tive essa experiência de ir para o interior, né, com o circo-teatro. A gente chegava nas cidades e você via senhoras, famílias comentando: nossa, eu assisti essa peça no circo. E eles chegavam emocionados, né, a conversar: nossa, é uma emoção tão grande rever esse espetáculo de novo, porque eu assisti no circo lá em 1960, estou falando há 20 anos atrás. Mas você não chegou a ver o ponto, né? Só viu no cinema ainda. Eu só vi no cinema, não presenciei o ponto. Eu cheguei a ver, achava interessante. Eu imagino. Mas depois que eu soube, quando era mulher que olhava aquele negócio, eu falava assim, se parasse aquele negócio lá, a gente via mais o palco. Era facinho, ficava lá na frente, né? Não, mas era interessante, sim. Pois é. E depois eu vim para São Paulo. Comecei a trabalhar em companhia de São Paulo, comecei com o circo-teatro, com 12 anos também no circo, né? E você chegou a estudar também? Estudei as cênicas, estudar cênicas, fiz outras formações também, me formei em jornalismo. Opa, que bacana! Fui estudar, eu gosto de estudar, uma coisa que é minha, eu gosto de estudar. E o jornalismo também ajuda a complementar, né? Você vai buscar um monte de informações, sim, além de melhorar a linguagem da comunicação, e também da divulgação. O ator tem essa dificuldade burocrática de se divulgar, de produzir. E o olhar de jornalista é bom porque assim, não pode ter uma palavra errada, não pode ter um cedilha errado. Exato. Por exemplo, você já olha assim e fala: opa, faltou a data aqui. Isso. Faltou o horário. São coisas fundamentais que às vezes o ator só vê a beleza. O ator é estético. Mas o jornalismo vê a comunicação, né? Poxa, não, aqui algo está, né? Sim.
bacana. É essencial, né? O ator, né? Assim, essa arte, né? Ele tem que se estudar o tempo todo, se formar o tempo todo, né? Em outras linguagens, se ele puder, né? Na parte de administração, o ator ele tem dificuldade para se auto-administrar, para fazer coisas burocráticas, né? Ele, né? Para colocar o pé no chão, às vezes ele sonha muito, né? Para alguém puxar ele e tal. Então eu sempre busquei outras formas. Atualmente, por exemplo, eu estou estudando psicanálise, psicologia. Opa, que bacana! Aí vai ter uma peça do Freud aí. Pois é. Aliás, esse espetáculo que nós estamos fazendo, no Sol para a Gioconda, ele trata de temas sensíveis, como transtornos emocionais, transtornos mentais. Tem um negócio que parece o divã. Tem vermelho, exatamente, parece um divã. E não é à toa. Que Não é à bacana. toa porque parece um divã. Legal. Que a gente trata desses temas, apesar de não ser drama. É uma tragicomédia. Ô Alexandre, quando você era garoto, né, eu, por exemplo, eu achava assim, quando eu ia no cinema, não é hoje a comunicação que tem em casa, não tinha televisão. Sim, sim. Então, quando eu via um filme, primeiro que assim, eu ia ver o filme legendado, e aparecia a legenda lá. Eu achava que era alguém lá atrás que ficava colocando as faixas da legenda. E depois eu pensava assim, como que entrava a música certinha, né? A expressão do ator, né? E eu torcia muito pelo mocinho, que a gente falava mocinho. Sim, sim. E eu sofria com o mocinho. Então quando ele levava um soco, parecia que eu estava levando soco junto, né? Como foi para você interpretar quem que é o Alexandre e quem era o personagem que você estava interpretando? Os primeiros papéis. Depois você vai... Os primeiros papéis. Pois é, a arte, né, principalmente o teatro, ele tem essa catarse, né, de fazer a gente jogar e expurgar nossas emoções ali, né? E sublimar nossos raivas, né? E colocar tudo ali e criar uma obra artística, né? Então, desde cedo, mesmo sem saber, hoje eu tenho essa noção, né? Mas desde cedo, desde criança, mesmo sem saber explicar esse sentimento, hoje eu consigo explicar, mas quando criança, aos 12 anos, eu não sabia, eu sentia. Então eu tinha essa coisa de sentir desde muito criança, eu sabia que eu queria fazer, mesmo de escola, eu falei, você quer ser, já fazia peças em escola, né, para professor de história, eu lembro que eu montei uma peça de Getúlio Vargas, né, para professor de história, chegou no final, montei no final, entrava alguém, atirava no Getúlio, aí o professor olhou para mim, como é que de onde você tirou a ideia de que Getúlio foi assassinado e não se suicidou? Então, desde criança sempre tive esse lado, né, de querer fazer, eu sentia isso. Então, eu tinha sempre esse sentimento, né, de quando eu estou em cena, eu jogo todas as minhas emoções, sublimo aquilo que eu não posso fazer no dia a dia, aquilo que a gente não pode fazer no dia a dia, socialmente aceito, na arte ela é aceita, né? Então, eu sempre fiz isso de forma natural, né? E chamava a atenção das pessoas desde muito criança. Nossa, você parece uma outra pessoa. Uma coisa que eu sempre ouvi, e gosto sempre de ouvir, é o seguinte, as pessoas viram para mim e falam assim, Alexandre, quando você está no palco, você parece outra pessoa. Que é aquele personagem, exatamente. Né? E eu ouço isso até hoje. E eu amo ouvir isso. Nossa, ele parece outra pessoa, né? Você muda a expressão, você muda o olhar, você muda o jeito. Mas já aconteceu assim de você fazer um papel mais forte, assim, de voltado para o mal? Sim. E o pessoal depois achar que você era igual a ele? Já. A última peça que eu fiz, inclusive, Promessa para o Santo Errado, da mesma diretora, Maria do eu fazia um personagem, se passava no Nordeste, em 1950, né, no sertão do Ceará. E eu era um cangaceiro, na verdade ele vira cangaceiro depois. Legal. Ele era um personagem que, em princípio... Inclusive, a linguagem é um pouco diferente. É diferente. Né? Mais até forte, assim, né? Tem sotaque, né? Tive bastante cuidado para fazer esse personagem, porque eu sou paulista, então tinha um sotaque, eu não queria fazer um estereótipo. Pode pensar assim, que a pessoa fala, podia ter colocado um cara lá no Nordeste para personificar, porque esse daí parece um cara de São Paulo, né? Verdade? Então, mais cuidado, Exatamente, fiquei bastante receio de fazer, para não estereotipar e não fazer, e não menosprezar uma cultura
altura, e não menosprezar um sotaque, né? Mas eu tive bastante elogios com relação a isso, né? E esse personagem ele fazia o seguinte, ele estuprava uma moça. Até esse ponto, as pessoas gostavam muito desse personagem, ele era como se fosse um mocinho. A partir desse ponto, ele virava o vilão. Ok. Então, ele tinha essa transição. Inclusive, é uma cena que choca, né? Que choca, exatamente. Quando terminava o espetáculo, eu via pessoas olhando para mim assim. Eu via reações, inclusive a filha da atriz que fazia a peça comigo, que inclusive a Patrícia Maia, que está com esse espetáculo comigo, só para a Gioconda. Eu via comentários tipo, a filha dela comentava falando assim, mãe, minha vontade era subir o pau, pegar o pescoço dele, esganar o pescoço dele. Mãe, eu tive dificuldade de falar com ele pessoalmente, porque para mim eu não consegui separar o personagem, né? Esse é para dar um exemplo, mas eu já fiz outros também, em que eu saía de cena e as pessoas me olhavam de forma estranha, ou que confundia. Eu tive uma experiência de uma atriz também, que o meu namorado quis te bater. Eu tive que explicar muito para ele que era um personagem, tinha uma cena agressiva com ela e tal. E o marido dela, o noivo dela, queria me bater. No outro dia a gente foi para uma festa, para um churrasco e tal, né? Eu fui cumprimentar ele, né? Eu falei, tudo bem, né? Ele olhava para mim assim, ó. Sim. Sabe, do tipo, querendo me enfrentar. Outra coisa. Verdade. Mas é muito interessante, né? Alexandre, o que você gostou mais? Ou assim, você faz todo tipo de personagem, mas assim, pessoalmente, tá? Você gosta mais de fazer o gênero comédia ou mais o lado de drama? Eu gosto de comédia. Ah, tá. Eu gosto de comédia. Mas quando garoto você chegou a fazer também alguma coisa de comédia? Sim, eu comecei com o circo teatro, ele tem essa característica, né? É verdade, tem que divertir, né? Exatamente. Ele tem o pastelão, ele tem essa estética do pastelão, do farsesco, sempre tem o palhaço. Eu sempre gostei de fazer o palhaço, sempre gostei de fazer o cômico. Você se maquiava? Sim, já fiz bastante palhaço. Que legal. Já fiz bastante. Trabalhei fazia a acrobacia também? Eu trabalhei o palhaço vira cambalhota. Eu trabalhei em circo 7 anos, em circo escola. Interessante. E aí a gente acaba aprendendo tudo em circo, né? Então eu tive que aprender a fazer acrobacia, tive que aprender a fazer lira, por exemplo, né? Para ensinar. Eu trabalhei em circo escola como artista e como educador. Dava aula em circo escola, então a gente tinha que aprender, né? Que legal. Fazer malabares, né? Aprender todas as linguagens circenses. É claro que a minha, por ser do teatro, era sempre o palhaço, né? Mas eu tive que aprender, fazer tecido, fazer lira e tal, para ensinar. É claro que eu não me especializei, né? Malabares também, fazer. Não me especializei, mas aprendi um pouco para poder ensinar. Deixa eu te perguntar o seguinte, quando eu estava ainda no grupo, que seria o Fundamental 1 de hoje, eu lembro que uma professora falou assim, ó, o circo, a plateia, ela dita as regras. Então, assim, mesmo que aquele dia, sei lá, o palhaço, o pai dele está no hospital doente, ele tem que fazer o melhor para a pessoa sorrir. Sim. Né? Então, assim, ele separa o pessoal e mergulha no personagem, né? E dá o show. É muito difícil fazer isso, né? É difícil. Ser artista é uma profissão, né? E você tem que se doar ali. São poucas pessoas que conseguem fazer isso, assim, que é difícil mesmo. Você separar a sua vida pessoal. Você tem que entrar em cena, fazer como se nada tivesse acontecido, e entrar e divertir a pessoa. Se a sua função é divertir, você tem que entrar e divertir. É um sacerdócio, né? Eu tive uma experiência que eu levei um tiro nessa perna aqui, bala perdida. E eu tinha um espetáculo 2 dias depois. Não na peça, na vida real. Na vida real. Na vida real eu levei um tiro nessa perna aqui, nesse joelho. E eu tinha um espetáculo para fazer 2 dias depois, né? E eu estava no hospital. E eles não queriam operar, porque eles queriam saber exatamente o que ia acontecer com a bala, se ele ia andar e tal, porque ele estava no joelho e tal. E eu tinha um espetáculo para fazer. Eu falei, sabe, eu tenho um espetáculo para fazer, o médico deu uma risada, né? Ele é doido. Não, você não tem que esperar, você está com uma bala, você entendeu? Você está com uma bala no seu joelho, né? Eu falei, mas eu tenho que ir lá fazer o espetáculo. Eu falei, olha, não. E aí eu insisti tanto. A angústia estava muito grande. grande. A angústia estava muito grande que eu tinha que ir lá. E aí eu insisti tanto que eu tive que assinar um termo de responsabilidade, né? Para ir lá e voltar.
pro hospital. Assim, mais ou menos, ó. Se acontecer alguma coisa, a A responsabilidade responsabilidade é sua. Sim. Exatamente. E eu entrei, fui fazer o espetáculo. Entrei em cena mancana, era um espetáculo grego, era a Revolução das Mulheres. E o pessoal pensou até que fazia parte da cena, né? Xenocana. Fazia parte. Achavam que fazia parte. Tinha uma cena que eu bati os pés de um lado, aí eu batia só, né? Só vi o pessoal da coxinha fazendo assim, ai. Mas são essas coisas que a gente vive, né? Entendi. E quando a gente entra em cena, a gente tem que realmente se colocar ali. Aliás, a gente faz arte por isso mesmo, né? Sim. Porque a vida não basta. Mas seria basicamente assim, abre o espetáculo, você é o personagem. É o Então, personagem. assim, acabou, fechou as portas para a vida pessoal, né? Volta pra Interessante. Eu acho que para muitas pessoas que nunca viveram essa experiência, um dia era bom, não precisa ser na frente de todo mundo, mas ela mudar o olhar. Mudar o olhar. Você passar por essa experiência, mesmo que você não se profissionalize, né? Eu sou professor de teatro também, dou aula de teatro. Eu viro e falo para os alunos, olha, você sentir essa experiência estética, como você acabou de falar, falar na frente do público, se colocar como outra pessoa, tem impostação, tem sensações, intenção, subtexto, né? Você ter essa experiência, eu sempre uso meus alunos. Tem uma aluna que ela estava com um problema emocional gravíssimo de ansiedade, que ela não saía de casa fazia 2 anos. E alguém levou ela para o meu curso. Uma amiga levou ela para o meu curso, arrastou ela para o meu curso. Ela chegou assim, os ombros dela eram baixos, assim, sabe? Ela parecia... Baixa estima. Baixa autoestima. O olhar dela era para baixo, ela te olhava meio ressabiada, assim, sabe, com medo. Essa menina, em questão de 1 ano, essa menina teve um salto, assim, de segurança, de autoestima. E foi visível, E ela virou e falou isso para mim. Ela falou, professor, o teatro mudou a minha vida, olha que forte. Não. O teatro mudou a minha vida. E eu Só coloquei, por aí você falou, valeu esse ano aqui todo, né? eu coloquei ela para fazer um personagem. Eu fiz o Casamento Suspeitoso do Ariano Suassuna, né? Eu coloquei ela para fazer um personagem toda pinguete, ela mostrava as pernas, usava roupas curtas. Uma moça que chega toda fechada, com a calça lá embaixo, né? De repente ela entra no palco, mostrando o seu corpo, mostrando a perna, mostrando, né, a beleza. E a energia, né? A energia é outra, né? Mostrando a beleza, porque ela estava se sentindo feia. E ela entrou em cena, uma moça bonita, um personagem que era uma moça. Ela é uma moça bonita. Mudou completamente, trabalhou completamente. Assim. Então isso que é a magia do teatro. Eu acho que isso daí foi uma das coisas que fez você fazer o psicanálise, né? Exato. Assim, né? Exato. De transformação de vidas. De transformação de vidas, que não tem preço, né? Tá. Alexandre, eu queria que você deixasse os seus contatos. Tá. Né? Nós vamos ter outra entrevista sua, junto com a Patrícia, para falar desse último espetáculo, tá? Sim. Mas eu queria que você deixasse seus contatos e também os da peça. Tá, joia. Bom, vocês me acham no Instagram como Alexandre Zameda, no Facebook também como Alexandre Zameda. Me sigam lá, tá? Ficarei muito feliz com vocês lá seguindo a gente. O espetáculo está maravilhoso, da Maria da Sene, todos os sábados no Teatro Raposo, no Shopping Raposo, às 20h30. Tá, um espetáculo maravilhoso, uma direção maravilhosa, sensível, tema pertinente para se falar hoje em dia, né? Mas é isso, me sigam lá e obrigado mais uma vez pelo convite e por essa oportunidade de divulgar nosso trabalho. Gratidão, tá? Sempre será bem-vindo aqui. Muito tá bom? obrigado. Agradeço. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico ator, professor, né, Alexandre Zameda, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.